Irmãos, nos últimos domingos nós estávamos estudando, pensando um pouco a respeito de Jesus Cristo e seus ofícios. Nós ouvimos sobre o ofício sacerdotal de Jesus, ouvimos sobre o ofício profético de Jesus e como isso se aplica em nossas vidas, como nós entendemos isso e como isso faz relevância no meu dia a dia, como servo, como discípulo de Jesus. E essa noite, finalizando essa série, nós vamos pensar a respeito de Jesus e seu ofício real. Jesus, ele é rei, profeta e sacerdote. Esses três ofícios foram apontados quando ele ainda era bebê, e então os magos do Oriente chegaram para presenteá-lo. Cada presente daquele representava uma desses ofícios de Jesus, e desde o início do seu ministério também, ele já veio ensinando, pregando quem ele era, quem ele é, a função, a sua missão no mundo. Mas os seus discípulos, os seus seguidores, não conseguiram compreender as palavras do mestre. Muitas vezes ele ensinava por parábolas e ao final eles vinham perguntar para Jesus o que isso quer dizer. Algumas vezes ele falava abertamente, mesmo assim os discípulos não compreendiam. Abertamente ele falava que ele deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas aquilo não fazia sentido para os discípulos de Jesus e ele se revelou de forma plena e perfeita ao seu povo. E nós queremos pensar um pouquinho essa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo, lá no livro de Lucas. Nós leremos no capítulo 23, a partir do versículo 33 até o versículo 38. Lucas, capítulo 23, nós leremos do versículo 33 até o versículo de número 38. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33, nos diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a instrução do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, para que possamos compreender a Tua santa palavra, ó Deus, e assim praticá-la. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Amém. Queridos, esse ofício de Jesus, o ofício real, foi apresentado desde bebê, quando ele ainda nem havia falado, não havia nem anunciado que ele havia chegado, como nós vimos alguns domingos atrás, onde ele anuncia que é chegado o reino de Deus e então convida o povo ao arrependimento. Nós percebemos Jesus uma semana antes desses acontecimentos, chegando em Jerusalém. Ele estava na sua entrada triunfal, com os mantos e palmas, cantoria, o povo ao redor gritando, grande festa acontecendo, porque o rei estava chegando, estavam gritando hosana ao Senhor. Lá no livro de João, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o rei de Israel. Quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, o povo entendeu que ali estava chegando o rei. E Jesus não estava preocupado com o que o povo estava gritando, porque ele estava chorando, porque ele sabia o que haveria de acontecer naquele lugar em pouco tempo, a destruição que estava para chegar. Triste, porque aquela cidade era a cidade conhecida por matar os profetas, e Jesus foi um desses profetas. Agora, depois de um julgamento terreno, injusto, Jesus foi condenado à morte, a morte mais brutal e humilhante, a morte de cruz, cumprindo a profecia que haveria de acontecer, que o Cordeiro seria condenado entre os malfeitores, sem ter cometido pecado algum. Então, em primeiro lugar, nesse texto, eu convido nós a pensarmos da forma como Jesus se comporta naquele madeiro. A primeira palavra que ele diz é: Pai, perdoa-lhes. O profeta Isaías já havia escrito sobre isso,
que Jesus seria contado com os malfeitores, e que ele seria humilhado, e que tudo aconteceria, e assim se fez. Todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus, inclusive esta, onde ele seria humilhado junto com homens que eram condenados, sem ter pecado algum, porque ele se fez pecado para cumprir aquilo que nós não conseguiríamos cumprir como seres humanos, como totalmente caídos perante a glória de Deus. Jesus o fez. E é interessante, quando nós olhamos para o ofício real de Jesus, nós vamos olhar os reis da história apontando para o verdadeiro rei, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A função do rei lá no Antigo Testamento era de alguém que poderia dar uma ordem de morte para alguma pessoa. Até mesmo o faraó assim o fez. Lá José estava condenado com alguns homens lá, e um deles foi condenado à morte pelo faraó, que era o rei do Egito. O rei, ele tinha essa soberania sobre quem deveria morrer e quem deveria viver. O rei também poderia intermediar por um problema, e Salomão muito bem o fez. Duas mulheres pleiteando pela guarda de um filho, então ele teve uma grande ideia: vamos matar essa criança, vamos cortar no meio, da metade para cada um, e as duas ficam felizes. E aí então a mãe verdadeira fala: não, eu não vou matar meu filho, pode, se é para ele viver, pode ficar para você. Então essa mãe é restituída ao filho. A sabedoria do rei em intermediar problemas cotidianos das pessoas. E também o rei era aquele que poderia perdoar a dívida de alguém. E Jesus, numa parábola, ele ensina sobre isso. O rei, ele perdoa a dívida de um homem que nem era muito grande, e esse homem encontra no caminho, após ser perdoado, um homem que devia muito mais para ele, e então ele vai lá e açoita grandemente aquele homem. E aí então o rei o chama para prestar contas, porque ele havia recebido perdão e não agiu com a mesma misericórdia. Nós olhamos para como o rei se comporta, e é exatamente como Jesus olha para a sua igreja, como Jesus cuida da sua igreja, porque ele intermedia, ele como profeta, ele avisa as coisas que hão de acontecer, e também como rei, ele reina sobre a sua igreja, aqueles a quem ele havia de comprar, aqueles realmente eram culpados por aquela morte de cruz de Jesus. Ele não tinha pecado algum, mas ele resolve esse problema que nós tínhamos com Deus desde lá do Jardim do Éden, quando toda a humanidade caiu. E algo interessante é que Jesus ali, com toda certeza, com as costas no vivo, açoitado a noite inteira, com uma coroa de espinhos na cabeça, com as mãos e os pés perfurados por pregos, com todos os insultos que ele estava sofrendo. E a palavra lá no versículo 34 é: Pai, perdoa-lhes. Esse rei é um rei de amor, é um rei que poderia muito bem condenar a cada um de nós, condenar aqueles que estavam naquele momento tirando sarro, humilhando Jesus Cristo naquela cruz. Ele poderia muito bem condenar a todo mundo naquele momento, mas ele não faz isso, porque ele estava cumprindo a sua missão de amor por nós. Ele libera perdão para aqueles que não mereciam o perdão, e ele paga um alto preço por isso, por amor a cada um de nós. Queridos, esse sacrifício de Cristo, essa condição do rei sendo crucificado no lugar dos seus súditos, deveria inquietar o nosso coração. Algo muito difícil para nós seres humanos é liberar o perdão. E vocês já perceberam que na oração do Pai Nosso, nós oramos uma oração condicional: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Jesus demonstrou que isso é possível na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, eu sei o que eles estão fazendo, mas eles não. Que eu sofra toda a sua ira. Isso deveria arder o nosso coração. Olhar para dentro do nosso ego, olhar para dentro do nosso coração e perceber que nós deveríamos ser constrangidos a liberar perdão. A Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7 pela mesma ofensa, pelo mesmo pecado. E a pergunta que deveríamos fazer é: eu estou conseguindo perdoar essas 70 vezes 7 sobre a mesma coisa? Eu estou agindo com misericórdia sobre as pessoas que estão ao meu redor, sobre aqueles a quem estão me ferindo? Jesus Cristo liberou o perdão para cada um de nós.
Eu tenho certeza que se nós estivéssemos lá nesse dia, a gente fala, Senhor, me perdoa. Essa oração de contrição seria muito mais dolorida, porque o nosso Rei, o nosso Salvador estaria na nossa frente, pingando sangue naquela cruz. E eu sou comovido pela cruz a perdoar, assim como Jesus tem me perdoado. Nós estamos frente à mesa da reconciliação. E Jesus também nos convida, antes de tomar do cálice e do pão, vá lá e faz as pazes, pede perdão, perdoa seu irmão. Como assim Jesus o fez? Quando derramou o seu sangue, quando Ele entrega o seu corpo, por favor a nós, miseráveis pecadores. Queridos, se esse texto não nos incomoda a liberar perdão para alguém, eu não sei o que mais nós podemos entender. Entender a responsabilidade de liberar perdão mesmo sofrendo, mesmo com dor. Jesus fez isso. Com todo o sofrimento, com toda a dor e com toda a humilhação, Ele resolveu nos perdoar. Ele resolveu, por conta própria, nos amar desde a eternidade, porque Jesus é o Cristo desde a eternidade, porque tudo o que existe se fez por meio dele, assim como lá está escrito em 1 João capítulo 1. Liberar perdão em meio à dor não é algo fácil para nós, mas foi possível ao nosso Deus. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 6, no artigo 3º, diz que Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos nós, os que são justificados, e em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Essa é a obra de Jesus na cruz. Essa é a obra do amor por nós naquela cruz. É por isso que nos constrange tamanho amor, porque nós não merecemos, temos dificuldade de nos comportarmos iguais a Jesus Cristo. É uma luta diária, porque não é comum ao homem totalmente pecador pedir perdão, não é comum a um homem totalmente, ou a humanidade toda, totalmente caída, liberar perdão, porque nós temos a nossa justiça, e Jesus sofreu por conta dessa justiça que é injusta, e a palavra nos fala que não passa de um trapo de imundícia. Nós somos convidados a olhar para o próximo com o amor que Cristo olhou para nós, a perdoar assim como Jesus nos perdoou. Nós estamos mais uma vez diante da Santa Ceia do Senhor, da mesa do perdão por Jesus Cristo, aquele que sofreu por cada um de nós, e ainda lá na cruz ele fala, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Segundo lugar, nesse texto, nós percebemos também Jesus, mais uma vez, sendo tentado quanto à sua filiação. Se tu és o filho de Deus, se tu és o rei dos judeus, e um pouquinho lá em cima, você salvou os outros e a ti mesmo não se salva. Queridos, nós percebemos isso acontecendo logo no início do ministério de Cristo. Essas ofensas não foi uma novidade para Jesus. Quando nós olhamos lá o momento onde ele vai para o deserto para ser tentado, Satanás vem para Jesus e fala, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, lá em Mateus 4,3. Se és Filho de Deus, atira-te para baixo, Mateus 4,6. Queridos, não foi a primeira vez que Jesus foi tentado. E ele não pecou jamais. Ele se fez pecado naquele madeiro, para que fosse satisfeita a ira e a justiça de Deus, no próprio Filho de Deus, por amor a nós. Queridos, algumas vezes essa mentira chega até nós. Há um ditado popular que diz que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Isso aí é uma grande mentira, e nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, porque a mentira sempre vai ser uma mentira e uma ofensa ao nosso Deus. E algumas vezes essas mentiras chegam ao nosso coração, nos vemos perdidos em meio a tamanhas tribulações, nos vemos passando por circunstâncias que não queríamos passar, dificuldades tamanhas, e chegam pessoas ímpias e que falam ao seu coração, cadê o teu Deus? Você não crê em Jesus? Por que ele não te tira daí? Por que essa situação não muda? O que está acontecendo de errado? Que pecado você tem aí que isso aí nunca acaba? Não foi uma novidade para Jesus. E perceba que isso também chega até nós.
a dúvida que Satanás coloca em nosso coração, se realmente nós somos o Filho de Deus, se realmente nós somos comprados pelo sangue, se realmente Deus nos ama, porque estamos passando por dificuldades, enfrentamos enfermidades, enfrentamos guerras, rumores de guerras, problemas da natureza. Lembra que Jesus já avisou isso? E que não seria o fim, apenas o início do fim. Algumas vezes nos esquecemos que Jesus fez uma promessa. Como profeta, como sumo profeta, ele falou: eu vou voltar para buscar vocês. Há 6 meses atrás, quando começou essa guerra da Ucrânia, muitos começaram a falar que agora sim Jesus está voltando, porque vai começar uma guerra. Olha só, agora bem que Jesus falou, guerras e rumores de guerras, e pessoas com medo de ir para o inferno, até voltaram para a igreja, até começaram a orar e ler a Bíblia de novo, porque vai que agora é verdade, Jesus vem. Mas era somente por medo do inferno? Não era pelo renovo que a palavra traz? Não era pela esperança que somente em Jesus Cristo nós podemos ter? E essa paz que excede todo entendimento só vem quando nós confiamos em Jesus Cristo, como o meu Rei, que morreu no meu lugar, que foi humilhado naquela cruz, que passou pelas mesmas provocações que nós passamos hoje, em pleno século XXI. Não há nada novo debaixo dos céus. João Calvino, em uma frase sobre as tentações, ele diz assim: visto que todas as tentações são instigadas por Satanás, tão logo nos sobrevenham, nos avisam de que ele está por perto. As tentações nos avisam que Satanás está por perto. As tentações nos lembram que nós somos pecadores. E as tentações nos lembram também que nós devemos suportar até o sangue, como está na palavra, e nos mantermos como servos do Senhor, como súditos de um rei que não titubeou em momento algum. Jesus, ele é rei porque ele é filho de Deus, e essa paternidade ele nunca duvidou, inclusive foi reafirmada no batismo dele: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós somos os filhos amados de Deus, restituídos à presença de Deus, à glória de Deus, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquele madeiro, por amor a nós, se tu és filho de Deus. Queridos, quando essa pergunta chegar ao seu coração, tenha plena certeza que você é amado por Deus, não porque tem algum valor em nós, não que há algo bom em nós, mas simplesmente porque nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia do próprio Deus, que enviou o seu Filho para suportar aquilo que nós não poderíamos suportar, avisando das dificuldades que nós teríamos neste mundo, das aflições que nós atravessaríamos, e que Ele estaria intercedendo por cada um de nós, e que Ele suportou por amor a cada um de nós. Não permita que isso tire o brilho da salvação, não permita que as dificuldades atrapalhem o ver, o depois, e apaguem a esperança do novo céu e da nova terra. Queridos, o pecado ele ofusca a nossa visão de Deus, e Jesus sabe disso, e Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem nem o que pensam. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que diz. O Senhor nos ama a todo tempo. Ele provou o tamanho amor enviando o seu Filho para morrer por nós. Terceiro ponto nesse texto: Jesus é o Rei. Nós olhamos ali a placa que foi colocada, a epígrafe escrita com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos judeus. Essa era uma verdade escrita naquela placa. Jesus, ele é o Rei, mas ele não foi escrita entendendo quem Jesus era, foi escrita para humilhar a Cristo. Aquela coroa foi para humilhar a Cristo, foi para derrubar a esperança naquele que estava sendo condenado naquele momento. E algo extraordinário é que aquilo que foi escrito era somente palavras escritas, não era uma verdade, não mudou a realidade, não mudou a obra de Cristo, não mudou a missão do Filho. Ele continuou obedecendo ao Pai, Ele continuou amando a cada um de nós, Ele suportou a dor por cada um de nós. Jesus, Ele reina em nossos corações, Ele reina como cabeça da sua igreja, como Ele fala em sua palavra. Ele reina sobre nós pela redenção que Ele traz através da sua morte e ressurreição. Ele reina em nossas vidas, Ele é o nosso Senhor. E aí uma pergunta que deveria vir ao meu coração, deveria me incomodar esta noite, é: eu estou vivendo para o meu Rei?
O meu comportamento está sendo verdadeiro como um súdito deste rei? Se a pergunta for não sei, é tempo de rever. Se a pergunta for não, é tempo de rever. Se a pergunta for sim, glória a Deus, é tempo de manter. Nós só conseguimos ser restaurados pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o nosso rei. E Ele prometeu que vai nos buscar. Hoje nós sabemos que Ele está à destra do Pai. Algumas vezes nós esquecemos disso. Olhamos os problemas, dificuldades, as tentações que nos chegam e acabamos esquecendo o tamanho da obra de Deus, da glória dEle, aonde Jesus Cristo está e que em breve Ele vai voltar para nos buscar. Quando acontecem tragédias e guerras e rumores e tudo mais, algumas vezes nos assustamos e aí então lembramos que Jesus vai voltar e aí depois, quando está tudo bem, esquecemos disso. Nós somos convidados a todo tempo lembrar desse senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, lembrar que nós somos súditos do Rei e que Ele está à destra do Pai e que Ele prometeu que irá nos buscar e que em breve Ele voltará. E uma pergunta foi: encontrará fé na terra? Porventura encontrará fé na terra? Louvado seja o Senhor pela vida de cada irmão que está aqui esta noite, que comunga, pelos irmãos que fizeram a pública profissão de fé, reconhecendo Jesus como o Senhor das suas vidas, a cada um que a cada dia busca um compromisso com o Senhor, reconhecendo a sua soberania e o seu reino. A mesa da Santa Ceia nos lembra desse reinado do Senhor, nos lembra dessa promessa do Senhor, nos lembra da obra do Senhor sobre cada um de nós, e nós somos convidados a olhar para a cruz vazia e alimentar a nossa esperança, que o nosso Rei em breve voltará para nos buscar. Joel Bick, nos seus escritos sobre o reinado de Cristo, ele diz que no seu reino, o governo de Cristo está no seu poder para dispensar e administrar, com força e autoridade, todas as coisas pertencentes à salvação do homem. Era a responsabilidade de Jesus encarnar, se fazer como um de nós, morrer, se entregando como um sacrifício vivo, suficiente sobre cada um dos nossos pecados. E aí então Ele ressuscita e promete que irá nos buscar. Queridos, que a nossa esperança seja em Jesus, que a cada dia que possamos tomar a Santa Ceia, lembremos desta passagem da Páscoa, da verdadeira Páscoa, Jesus como o único e suficiente Salvador. Lembrar que Jesus também clama para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que por cada vez que nós blasfemamos, que duvidamos do poder de Deus, da soberania do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos, que possamos temer ao Senhor e lembrar que Jesus morreu para salvar cada um. Lembrar que o sangue é suficiente sobre todos os pecados e que somos convidados a confessar esses pecados em nome de Jesus. E somos convidados a tomarmos do pão e do cálice, almejando, esperando a sua segunda volta. Irmãos, que a cada dia a nossa vida seja de entrega, como súditos do Rei, Jesus Cristo, Rei, profeta e sacerdote. Que possamos nos alegrar com a esperança do novo céu e da nova terra. Ainda como peregrinos neste mundo, com todos os desafios que somos chamados a cada dia, possamos lembrar do nosso verdadeiro paradeiro, o novo céu e a nova terra, onde Jesus é o Rei das nossas vidas. Que possamos crer e nos consolarmos em Jesus, não nas condições, não no tempo que estamos vivendo, não naquilo que nos acontece, mas em Jesus, que suportou todas as coisas em amor a nós e obediência ao Pai. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Rei. Agradecemos a Deus porque não fizemos nada para que isso acontecesse, foi obra totalmente exclusiva do Senhor. Ó Deus, o Senhor resolveu nos amar. O Senhor resolveu enviar o seu único Filho, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Ó Deus, para nos resgatar. Ó Deus, para nos lavar de todo pecado. Ó Deus, para lembrar que nós somos criatura e que precisamos do Senhor a todo tempo. Ó Deus, nós pedimos a sua misericórdia sobre nós e que Jesus realmente seja o Rei das nossas vidas, que possamos ter uma vida centrada no Senhor e a partir do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Deus, que a cada dia que tomamos, ó Deus, a Santa Ceia, possamos lembrar da sua obra
em favor a nós. Que possamos lembrar do tamanho amor demonstrado. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a amar o próximo como o Senhor nos amou. Ó Deus, nos ajuda a cada dia, ó Deus, perdoar o próximo como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, nos ajuda a cada dia perceber o senhorio, Jesus Cristo como nosso Rei. Ó Deus, que a cada dia possamos negar as nossas vontades, possamos negar os prazeres da carne, que possamos negar as vontades, ó Deus, que são somente para a nossa vanglória, e que possamos viver para a glória de Deus. Que possamos viver reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas, reconhecendo a dependência que temos do Senhor, reconhecendo este amor que o Senhor tem por nós. Ó Deus, nos ajuda a suportar as tentações. Ó Deus, nos dias difíceis, onde somos tentados a duvidar do seu amor por nós, somos, ó Deus, tentados a duvidar da paternidade do Senhor é nosso Pai, que possamos nos mantermos firmes como Jesus se manteve, ó Deus, demonstrando que é possível. Ó Deus, que o senhorio de Jesus Cristo, o nosso Rei, ó Deus, seja visto em nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, que a sua igreja seja relevante, pregando a tua palavra, ó Deus, com toda a intrepidez, anunciando que quem salva é só Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Ouçamos o nosso coral.